Bom dia a todos e todas. Eu sou Leila Fabar, doutoranda em Saúde Pública na Amazônia, fruto de uma associação, de um trabalho em conjunto aí da Universidade do Estado do Amazonas, com a Universidade Federal do Amazonas e a Fiocruz Amazônia. Hoje nós estamos iniciando o primeiro módulo desse projeto, um módulo assim, muito interessante, muito importante para os profissionais da saúde, para nós que estamos atuando na academia, para a Amazônia, para as mulheres de uma forma geral, chamado de Fundamentos da Justiça Reprodutiva e Direitos Humanos. Vamos ver aqui, então, esse módulo ele está dividido em duas grandes partes. Primeiramente, nós vamos trabalhar o conceito de justiça reprodutiva e os marcos históricos em relação ao movimento, né, da justiça reprodutiva, ao conceito da justiça reprodutiva. E, por fim, a gente vai trabalhar as diferenças entre os direitos reprodutivos, saúde reprodutiva e justiça reprodutiva, porque são conceitos que muitas vezes são interpretados ou considerados como conceitos comuns, como termos comuns, quando não são, e nós veremos isso daqui a pouco. Bom, começando então a falarmos sobre justiça reprodutiva, faço assim uma perguntinha para vocês. Vocês já ouviram falar da justiça reprodutiva alguma vez? Então, se vocês nunca ouviram falar, ou se já ouviram de alguma forma, para que nós possamos entrar no assunto e compreendermos esse conceito, esse paradigma na prática, eu vou trazer aqui inclusive, como nós podemos aplicá-lo, né, no contexto da política e das práticas na linha de cuidado na saúde reprodutiva. Eu vou trazer aqui um relato de caso para que nós possamos melhorar a nossa compreensão em termos desse assunto. Então, primeiramente, eu trago aqui uma reportagem que saiu no portal G1 Pará. É uma reportagem sobre o óbito de uma jovem indígena. Primeiramente, eu quero dizer que eu não estou trazendo esse relato aqui como para relativizar a situação, relativizar ou desrespeitar a família ou a jovem, mas eu aproveito para me solidarizar com o que aconteceu, e isso é uma forma também da gente mostrar, ou gritar, ou sei lá, divulgar de uma forma para que esses eventos não aconteçam. A gente está lutando, quando a gente trabalha com justiça reprodutiva, o nosso objetivo é fazer com que, ajudar, contribuir para que esses eventos não aconteçam mais. Então vamos ler aí rapidamente esse relato de caso. Então, assim, começa com o título: indígena de 17 anos morre após parto induzido em hospital público de Marabá, no Pará. Então, esse acontecimento ocorreu em junho de 2025. Ele diz o seguinte: a indígena Iapere Anambé Guajajara, de 17 anos, morreu após ter o parto induzido no Hospital Materno-Infantil de Marabá, no sudeste do Pará. A Defensoria Pública do Estado do Pará acompanha diversas denúncias de violência obstétrica que, segundo vítimas e familiares, são praticadas na unidade de saúde. Segundo a família da jovem, a vítima passou por um parto forçado no último dia 17 de junho no Hospital Municipal. A paciente foi transferida logo depois para a unidade de tratamento intensivo do Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará, onde não resistiu e morreu 6 dias após o parto. O recém-nascido sobreviveu, mas Iapé não resistiu após sofrer 2 paradas cardíacas depois de episódio de eclâmpsia. A morte foi confirmada pela Prefeitura de Marabá, responsável pelo Hospital Municipal. Iapé é de Tupiranga, cidade vizinha a Marabá, grávida da primeira gestação com 41 semanas. Parentes da adolescente apontaram que os médicos da unidade demoraram a agir e a decidir se o parto seria normal ou cesariana, enquanto a jovem passava mal. Pacientes e acompanhantes afirmaram que foram proibidos de usar celulares no local para evitar registros das condições hospitalares precárias. A gestão municipal de Marabá alegou que Iapé deu entrada na unidade fora de trabalho de parto, com hipertensão arterial leve, sem contrações uterinas e com a vitalidade fetal preservada. A prefeitura confirmou que foi programada a indução medicamentosa do trabalho de parto como melhor conduta para a gestante e o feto, pelo ponto de vista dos médicos.
Então, depois da gente colocar aí esse relato de caso, eu faço uma pequena provocação a vocês aí, para a gente refletir, né? De que forma a discriminação institucional e os estereótipos sobre a resistência à dor de mulheres indígenas influenciaram a demora dos médicos em agir, enquanto IAP passava mal com 41 semanas de gestação? É uma provocaçãozinha, porque muitas vezes a gente tende a ter práticas, ou melhor, ter uma visão, uma construção, tudo resultante de uma construção racista, de naturalizar o sofrimento de corpos de mulheres negras e de mulheres indígenas, achando que elas têm mais resistência à dor, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa visão distorcida para que nós não cheguemos a praticar uma injustiça reprodutiva, fazendo com que essa mulher sofra, com que ela tenha os seus sintomas agravados e aí chegado a óbito. Então, só para provocar, eu coloquei essa perguntinha aí, quiser fazer uma provocação para a turma que está assistindo. Então, vamos ver aqui, começando a falar sobre o que é a justiça reprodutiva. E o que é? Em que consiste, então, esse conceito, esse movimento, esse paradigma, como queiram? Então, é um conceito que foi trazido inicialmente pela Loretta Ross, que é uma das fundadoras do movimento, e ela diz que corresponde ao bem-estar físico, mental, espiritual, político, social e econômico completo de mulheres e meninas. Só que esse bem-estar, ele só pode ser alcançado quando se tem uma plena conquista e proteção dos seus direitos humanos. Então, muitas vezes, as mulheres, as meninas, têm direitos registrados, têm direitos que estão aí escritos no papel, mas eles não são efetivamente concretizados. Então, a partir do momento que isso for existir de forma real, então nós temos aí a justiça reprodutiva acontecendo. E para que nós possamos entender melhor, isso tem muito a ver com a questão de ela ter autonomia corporal, de ela decidir sobre o que ela deseja fazer em relação os seus direitos reprodutivos. Então, se ela deseja ter filhos, se ela não deseja não ter filhos, e se ela o desejar, cuidá-los de uma forma segura e saudável. Então, a justiça reprodutiva, ela tem essa perspectiva de se pautar, de assentar-se em cima de 3 valores interligados de direitos humanos, porque a questão de decidir sobre é um direito humano. A decisão a justiça, como é que eu posso dizer para vocês? O direito reprodutivo é um direito humano. Então, quais seriam esses valores interligados que vão se tornar pilares da justiça reprodutiva? Então, primeiro, o direito de ter filhos nas condições escolhidas, o direito de não ter filhos utilizando métodos contraceptivos seguros, aborto, e se na decisão de ter filhos, criá-los em ambientes seguros, saudáveis, um ambiente onde tem água potável, onde tem alimento, onde tem acesso à educação, à saúde, livre de violência, por exemplo. Então, quando a mulher tem essa condição, a gente fala muito na questão do empoderamento da mulher, mas esse empoderamento quer dizer o quê? Ela tem que estar preparada para decidir, ela tem que estar os seus direitos devem estar assegurados para que ela possa saber quando decidir, eu quero ter filhos, mas ela precisa ter seus filhos num ambiente seguro, ela precisa ter acesso ao sistema de saúde, para que ela possa ter o seu pré-natal, o parto, o puerpério, tudo de forma digna e humanizada. Ela sofreu um estupro, sofreu violência sexual, ela não quer não quer a gravidez, não foi um desejo dela, então que ela tenha acesso ao aborto seguro. Então a justiça reprodutiva, a luta pela justiça reprodutiva se pauta nessa perspectiva de luta por direitos e por justiça social.
Então, a origem, e a gente vai falar assim sobre como surgiu, como é que se originou o movimento da justiça reprodutiva. Ele é interessante falar porque muitas teorias, muitos métodos, elas se surgem dentro da academia. E a justiça reprodutiva, ela fez um caminho contrário. Ela não surgiu de forma aleatória, como eu coloquei aqui para vocês, como vocês estão vendo. Ela não surgiu a partir de discussões acaloradas dentro dos bancos acadêmicos, né, dentro da academia. Ela surgiu a partir do ativismo político e das experiências de mulheres que estavam vivendo opressões reprodutivas, principalmente mulheres que fazem parte de grupos sociais marginalizados. No caso aqui, com muita força, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres latinas, e eu estou falando dos Estados Unidos, porque a justiça reprodutiva, o movimento surge no seio do movimento feminista americano, mas não no movimento feminista hegemônico. Ele surge no movimento das mulheres negras, e que depois trouxe para junto, né, a luta era a mesma, já vieram aí junto as mulheres indígenas, os movimentos das mulheres latinas, das mulheres asiáticas também, para lutar, brigar pela justiça reprodutiva. E aí, quando você olha aqui no texto, nesse primeiro aspecto, olha só, surgiu, né, do ativismo político, né, o movimento surgiu do ativismo político e das experiências de opressão reprodutiva. Então surge um termo que nós precisamos. O que seria a opressão reprodutiva? Então, para a Loretta Ross, ela traz esse conceito aí em 2017, significaria o quê? O controle, a exploração e a regulação dos corpos das mulheres, bem como a da sua sexualidade, do seu trabalho e reprodução, visando o quê? Visando o controle social e econômico de suas comunidades. Então é interessante para o capitalismo, é interessante para certos grupos que se acham dominadores, que se acham superiores, que outros grupos, na cabeça dele, na visão deles, inferiores, não existam. Então, de alguma forma, eles vão fazer o controle, a regulação desses corpos, de alguma maneira, e isso vai refletir na existência dessas pessoas, desses grupos populacionais. Então, por isso que a gente fala que a opressão reprodutiva, muitas vezes, ela tem uma finalidade de retirar grupos populacionais que são desprezados, que não são considerados como, eu posso dizer assim, grupos que são aceitados pelo grupo hegemônico, por aqueles que se acham superiores, dentro do contexto, né, do capitalismo. Bom, e a justiça reprodutiva, ela vai surgir a partir, então, de tudo que eu já comentei aqui com vocês, do entrelaçamento dos direitos reprodutivos e da justiça social. Então, a gente fala em direitos humanos, e a gente fala de que todos devem ter acesso a esses direitos. Então, eu falo de justiça social. Para quê? Para justamente eliminar as opressões reprodutivas. E quais seriam essas opressões reprodutivas? Então, nós temos aí a violência obstétrica, a maternidade compulsória, eu tenho a coerção reprodutiva, eu tenho a esterilização e o controle populacional, que aconteceu muito intensamente nos Estados Unidos naquela época, e que no Brasil também ocorreu, a gente vai comentar daqui a pouco, além da criminalização do aborto. A justiça reprodutiva, ela tem uma abordagem interseccional, que é uma ferramenta fundamental na compreensão das diferentes experiências reprodutivas vivenciadas pelas mulheres. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes uma experiência como a jovem indígena que foi a óbito é uma experiência diferente de outras mulheres, mas a gente só pode compreender que foi uma injustiça reprodutiva se nós olharmos por uma perspectiva interseccional. Essa temática da interseccionalidade ela será abordada
no módulo seguinte, mas eu posso, por exemplo, trazer um exemplo bem simples para vocês. Eu sou aqui de Manaus e, de repente, nós temos aqui os bairros mais distantes. Eu vou usar um bairro distante que surgiu de um fruto de invasão e que lá não tem todas as condições necessárias de estrutura para que as pessoas vivam. E lá tem mulheres jovens, adultas, e vamos lá que tem mulheres grávidas, né? E essas mulheres precisam, elas têm direito, olha só, elas têm direito a ter um pré-natal seguro e humanizado. Mas ela precisa primeiramente descobrir onde tem uma unidade básica de saúde que possa lhe oferecer todo esse serviço. Bom, aí essa mulher, eu não vou nem dizer se ela é negra ou se ela é indígena, mas ela é, com certeza, uma mulher pobre, então eu tenho a questão do gênero e eu tenho a questão da classe. E eu tenho também a questão do lugar, do ambiente, do território, que é distante, que é um ambiente inapropriado para se viver, posso colocar assim entre aspas. Então eu tenho três atravessamentos que vão contribuir de alguma forma para que esta mulher lá no final ela tenha uma experiência reprodutiva ruim. Ela pode ter um parto com problemas, ela pode vir a óbito, o seu bebê pode nascer com problemas, eu não sei o que vai acontecer, mas a falta desse acompanhamento, esse direito que ela teria, que ela tem, que ela não foi exercido de forma prática, por conta de vários fatores que atravessaram a sua vida, isso leva a gente a entender a perspectiva interseccional da justiça reprodutiva. Então, as decisões reprodutivas de ter filhos, de não ter filhos, e quando ter esses filhos, elas estão condicionadas a fatores sociais, fatores econômicos, políticos e culturais. Bom, e aí então nós voltamos para o começo, né? Como foi que surgiu então a justiça reprodutiva, o movimento? Então esse movimento, como eu já falei há pouquinho, surgiu lá nos Estados Unidos, no seio do movimento negro. Mas quem teve a ideia inicial foram 12 mulheres negras, que inclusive são chamadas por Loretta Ross como as matriarcas, né, do movimento. Essas mulheres, elas estavam se preparando para uma conferência pró-escolha, que iria acontecer em Chicago, nos Estados Unidos, poucos meses antes de uma conferência internacional. E nos Estados Unidos, a situação das mulheres negras, assim como das latinas, indígenas e asiáticas, de outros grupos marginalizados, era muito difícil, porque elas não tinham. Nos Estados Unidos, primeiramente, não há o sistema de saúde, ou melhor, a saúde não é um direito fundamental, começa por aí. Então, essas mulheres, elas não tinham direito, não tinham acesso a pré-natal, a parto, a puerpério, a aborto seguro, não tinham acesso a vários serviços de saúde. Então, e principalmente, a gente olha para essa situação como uma opressão reprodutiva. E aí, então, elas, claro, se reuniram, vamos fazer alguma coisa, precisamos mudar alguma coisa, precisamos mobilizar mais pessoas, mais mulheres, para que possam olhar para a nossa situação. Por quê? Porque havia o movimento feminista que estava atuante, só que esse movimento feminista hegemônico, formado por mulheres brancas, de classe média alta, elas não estavam nem aí para a situação das mulheres negras. Então é claro que aí elas precisavam, as mulheres negras e as outras que faziam parte dos grupos marginalizados, precisariam se encontrar, se organizar para lutar pelos seus direitos. Então, esse movimento pró-escolha, ele voltava-se para essa questão como é que eu posso falar para vocês? Para as reivindicações das mulheres brancas, que não atendiam as mulheres negras. Então, foi por isso, eu posso dizer assim, foi uma das motivações para o surgimento da justiça reprodutiva. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, como vocês estão vendo aqui, ó, ele é uma resposta às pautas do feminismo branco que não contemplavam as experiências e reivindicações das mulheres racializadas e marginalizadas, que enfrentavam grandes disparidades sociais, grandes desigualdades sociais, especialmente em relação à saúde e aos direitos reprodutivos.
Essas ativistas, as mulheres que inicialmente, né, formado pelas mulheres negras, mas que depois chegaram junto, né, foram agregadas as mulheres, as indígenas, os grupos de mulheres indígenas, de mulheres latinas, de asiáticas, elas estavam reivindicando o quê? Lutavam pelo quê? Basicamente, tinha várias reivindicações, mas eu trouxe algumas para vocês aqui. O acesso a métodos contraceptivos, o aborto seguro, a cuidados pré- e pós-natais, assistência e prevenção de câncer, câncer de mama, câncer de útero e outras doenças, as ISTs, educação sexual, porque para se usar o método contraceptivo precisaria saber como, quais seriam os mais adequados para se fazer o aborto, mas por que eu vou fazer? Onde eu vou buscar um local para fazer esse aborto seguro? Então, essas informações, elas estavam lutando, esse acesso a, eu posso dizer acesso a, elas estavam reivindicando. E aí, então, observem, a justiça reprodutiva, o movimento iniciou em 1994, mas somente em 2003, olha só o tempo que passou, somente em 2003 é que o movimento se consolidou como paradigma teórico e analítico. Mas vocês não pensem que o pessoal ficou lá, as mulheres ficaram paradas, as mulheres, o movimento, né, de mulheres negras, mulheres asiáticas, indígenas, ficaram paralisados, não. Aí que justamente foram discutindo, foram ampliando o seu escopo, foram entrando em outros setores, o movimento foi amadurecendo e então ocorreu em 2003 uma conferência promovida por uma organização chamada Sister Songs Women of Color Reproductive Justice College, ou simplesmente Coletivo de Saúde Reprodutiva das Mulheres Negras, Sister Song, que justamente ela estava brigando todos os grupos de mulheres racializadas e, claro, as ativistas brancas, né, as ativistas do movimento branco, das mulheres do feminismo branco, que eram a favor também da justiça reprodutiva. Bom, e aí então o termo foi cunhado em 94, como já comentamos, mas no Brasil a gente pode dizer que a gente não pode esquecer de falar do protagonismo do feminismo negro. As mulheres que faziam parte, que já havia, né, um movimento de feministas, só que o movimento feminista ele também tinha suas reivindicações, muito voltada para a questão da liberdade sexual, para a questão do aborto. E as mulheres do feminismo negro também, as brasileiras, viam que as suas necessidades, as suas especificidades também não estavam sendo atendidas, não estavam conversando com as reivindicações do outro grupo de mulheres feministas. Então, até porque tinha algo acontecendo na década de 70 e 80 que estava incomodando esse grupo de mulheres negras, que era a esterilização em massa que estava sendo denunciada, né, que estava acontecendo entre mulheres negras e pobres. Mas a contribuição do feminismo negro brasileiro nos debates sobre gênero e sexualidade, na articulação por justiça social, combatendo o racismo, a base da luta por direito das mulheres negras já estava acontecendo. Olha só, mesmo com ainda o conceito sendo criado em 1994, mas as mulheres aqui já estavam mobilizando-se, já estavam trabalhando, já estavam se movimentando para lutar por justiça reprodutiva, mesmo sem o movimento, de novo, reforçando isso, ele ainda existindo oficialmente. E aí a gente destaca o pioneirismo, o protagonismo de algumas mulheres negras como Lélia Gonzalez, como Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Fátima de Oliveira, Fernanda Lopes e os coletivos Guelé 10 e Crioula, que foram assim, fundamentais em determinados momentos em que o movimento teve que brigar por justiça reprodutiva, conforme vocês vão ver daqui a pouquinho. Bom, então a justiça reprodutiva se consolida em nível global, mas ela tem um problema da
a questão da aplicabilidade, que sempre, pessoal, deve considerar as especificidades da formação histórica de cada lugar. Então, o que eu quero dizer com isso? A justiça reprodutiva surgiu nos Estados Unidos, no seio do feminismo negro, mas a história, as vivências de opressão reprodutiva das mulheres de lá são diferentes das mulheres daqui. Então, por isso que a justiça reprodutiva, ela precisa ter uma cara mais específica, mais singular, considerando o nosso território. Então, em suas ações, o movimento feminista negro considera sempre as condições e mobilizações das mulheres negras, bem como as diferentes demandas e significados nas experiências reprodutivas no país em relação ao contexto das americanas. Bom, e aí então, para a gente passar para a segunda parte, né, dessa primeiro contexto, dessa primeira discussão sobre os marcos históricos da justiça reprodutiva, então eu vou fazer primeiramente como é que eu posso dizer, mostrar como aconteceu inicialmente nos Estados Unidos, quais os marcos, eu não vou trazer todos, mas para que vocês tenham uma noção, e depois a gente entra no contexto brasileiro. Então, a luta dos movimentos feministas tradicionais, isso falando de movimento hegemônico das mulheres brancas, a luta delas ela era pelo quê? Mais uma vez, pela legalidade do aborto e no direito de escolha. Já a luta das feministas negras estadunidenses, elas se sustentavam na crítica interseccional, ou seja, elas defendiam que os interesses que eram as reivindicações das mulheres brancas não atendiam às suas reivindicações. Então, por isso era necessário criar um movimento diferente, por isso era necessário caminhar fazer um outro percurso. Então, conectando, no caso das feministas negras estadunidenses, elas conectaram os direitos sexuais e reprodutivos à justiça social, que é justamente a perspectiva principal da justiça reprodutiva, pensando, lutando, combatendo o racismo estrutural e lutando pelos direitos humanos. Então, nós temos aqui os marcos históricos que influenciaram no surgimento da justiça reprodutiva nos Estados Unidos, assim, de uma forma bem breve. Então, começando em 1994, já até falei para vocês aí, o da conferência que aconteceu lá em Chicago, né, uma conferência nacional chamada Conferência Nacional Pro Escolha, do Grupo de Mulheres Negras, que tinha como objetivo, onde foi cunhado o termo, né, foi um evento que aconteceu anterior à Conferência Nacional de Populações, sobre Populações de Desenvolvimento no Cairo. Então, foi um evento preparatório. E a proposta, quando surgiu aí, inicialmente, o movimento da justiça reprodutiva, era o quê? Integrar saúde reprodutiva à justiça social, considerando que estavam acontecendo desigualdades, disparidades vivenciadas pelas mulheres negras e outras mulheres de grupos marginalizados, conforme já falei, mulheres indígenas, asiáticas, as mulheres latinas e outros grupos. E aí, 12 meses depois dessa conferência, em setembro, ocorre a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, chamada de CIPID, lá no Cairo, no Egito, que foi um divisor de águas e que contribuiu muito para o fortalecimento da justiça reprodutiva. Por quê? Porque nesse evento, quando a gente fala de divisor de águas, porque antes havia uma preocupação global em relação a controlar o número de filhos das famílias. E a partir dessa discussão, das discussões aí na Conferência do Cairo, mudou o rumo das discussões. Quer dizer, a luta era por dar autonomia às mulheres sobre o seu corpo e reprodução. Em outras palavras, a partir dessa Conferência do Egito, se considerou que as mulheres, os casais decidiriam quando ter filhos, se queriam ter filhos, quer dizer, eles teriam autonomia em relação à reprodução. Então, a importância do evento é sobre essa autonomia na saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar. E um destaque também desse evento foi o apelo
para o fim das violências baseadas em gênero e também as práticas tradicionais, como, por exemplo, a mutilação genital. Bom, em 95, um ano depois, aconteceu uma conferência mundial sobre a mulher, também marcante para o fortalecimento da justiça reprodutiva, onde aí foi confirmado, foi reiterado a importância, foi incorporado, inclusive, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, aí surge oficialmente, em nível internacional, nível global, os direitos sexuais entrando agora nos debates sobre saúde e direito das mulheres como direitos humanos. Então, essa conferência em Beijing, que a gente chama Pequim, no caso, né? Mas nos apontamentos sai Beijing. Então, ela teve essa finalidade importantíssima de agora incorporar o direito sexual junto, né? Agora caminhando junto aos direitos reprodutivos. Então, direitos sexuais e reprodutivos surgiu oficialmente a partir dessa conferência. E aí, então, por fim aqui, a conferência que foi comandada, né, capitaneada pela Sister Song, em Atlanta, e que justamente foi quando houve a consolidação da justiça reprodutiva como estrutura teórica e analítica, e também como prática de organização. No cenário brasileiro, a pauta da saúde reprodutiva, ela não se limitou apenas ao direito de escolha, ou seja, em lutar pelo aborto, mas ela surgiu denunciando o racismo institucional, a esterilização forçada e o direito de maternar com dignidade. Essas são as lutas do movimento feminista negro nessa época, no momento em que os movimentos sociais estavam emergindo com força naquele período da redemocratização do país. Então, aqui nós temos os marcos históricos que vão aparecer como fundamentais assim, para fortalecer a justiça reprodutiva. Lembrem-se que a justiça reprodutiva o movimento surgiu em 1994, mas que o protagonismo do movimento negro, o movimento feminista negro, já atuava sem perceber aqui no Brasil, sem perceber não, já fazia movimentos importantes em defesa da saúde reprodutiva e em defesa dos direitos reprodutivos da mulher. Então, em 1975, 1980, por aí, nós tivemos a organização do movimento feminista negro brasileiro com força, justamente no momento, como eu já falei, em que o Brasil estava em fase de redemocratização. Os movimentos sociais estavam emergindo com força, né, fervilhando, lutando por justiça social. E aí, então, o feminismo hegemônico, normalmente comandado pelas mulheres brancas, eles debatiam a liberação sexual, como eu já comentei, mas as mulheres negras periféricas, elas tinham outras reivindicações, outras pautas, e aí então aos poucos elas foram se fortalecendo, e aí vão aparecer aí as vitórias, conforme vocês vão ver. Então, uma delas foi essa aqui, em 1983, com o Programa da Assistência Integral à Saúde da Mulher, o PAISM. O PAISM, ele surge fruto de reivindicações, principalmente do movimento feminista negro, por conta de denúncias que haviam sendo feitas com relação à esterilização em massa que estava acontecendo no Brasil de mulheres negras e pobres. E isso aí, o termo central, né? Desde 1970, 1980, e aí os movimentos negros foram descobrindo. Jurema Werneck, por exemplo, médica, ativista e pesquisadora, foi uma das que liderou essa investigação, porque ela acabou de formar e ela começou a perceber lá no Rio de Janeiro, atuando como médica, que havia muitas mulheres esterilizadas. E aí, como assim esterilizadas? Por quê? A visão daquelas mulheres, sem perceber, era que era a melhor forma de contracepção. E aí, então, claro, foram buscar documentos, foram fazer
pesquisas e se constatou que havia um número grande, um percentual grande de mulheres esterilizadas no país. Bom, de qualquer forma, voltando para cá, o programa O País-me, ele foi muito importante como resultado desse trabalho, desse movimento, porque ele trouxe a integralidade. Foi uma política pública, a primeira política pública no mundo a introduzir, a adotar a integralidade antes da criação do SUS. Observe, o SUS foi criado em 1888, já primeiro veio a Constituição e depois vem o SUS, né, em seguida. Então, a integralidade, cuidado integral da saúde, o cuidado integral da saúde da mulher já está sendo mencionado aqui no país. E aí também o mesmo programa já traz a noção de saúde reprodutiva, antes mesmo de sua consolidação em nível mundial. Em 84, as mulheres do movimento negro, elas fazem um encontro, como é que eu posso dizer? Elas se reúnem em Tapecerica da Serra, em São Paulo. Houve uma conferência para justamente discutir mais sobre essa questão da liberdade reprodutiva, que eram essenciais para todas as raças, principalmente para as mulheres negras, para garantir as condições de manter a vida, para inclusive fazer com que esse programa que havia sido criado, que é o programa O País-me, ele fosse efetivamente concretizado, né? Porque não basta estar só no papel, ele precisa ocorrer, ele precisa concretizar mesmo na prática. Então, desse encontro, de várias discussões sobre a questão da autonomia sexual, sobre a autonomia reprodutiva, sobre a forma como as mulheres negras estavam sendo, como é que eu posso dizer, como é que elas estavam chegando ao sistema de saúde, as dificuldades, todos os problemas que estavam sendo vivenciados naquela época foram discutidos em pautas importantes nessa conferência, e saiu então a Declaração de Tapecerica da Serra das Mulheres Negras, que ele vai conduzir, ele vai ser um norte para outras ações que vão surgir em defesa da justiça reprodutiva, em defesa da saúde sexual e reprodutiva, em defesa dos direitos reprodutivos que possam alcançar as mulheres, eu posso falar assim, quando eu falo as mulheres, a gente não fala no termo universal, mas as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres periféricas, as mulheres com deficiência, todas elas. E em 1990, já puxando um pouco, né, para essa questão, falando um pouco mais sobre o que estava acontecendo, as denúncias de esterilização coercitivas em mulheres negras e pobres, fruto de denúncias e tal, surgiu uma campanha nacional contra a esterilização de mulheres negras. Esse é um outro movimento pela justiça reprodutiva. Mesmo que ainda não tenha surgido, olha aí o termo, né? Não surgiu ainda oficialmente o movimento da justiça reprodutiva. Mas o movimento de mulheres negras estavam ali, todas organizadas, trabalhando em cima, inclusive capitaneadas pela Jurema Werneck, pelo coletivo Guelé 10, inclusive, e outros grupos, para justamente denunciar essa esterilização em massa que estava acontecendo no país e que tinha uma finalidade de controle populacional, hein, pessoal? Essa foi a ideia, o que estava sendo, que se acreditava naquele momento como uma esterilização em massa acontecendo nos grupos mais pobres, nos grupos populacionais mais pobres, sem que as mulheres tivessem explicações claras dos motivos pelos quais estavam sendo executadas essas práticas. Elas tinham um cunho eugênico, de eugenia, de controle populacional. Em 91, então, isso leva a então, deputada federal Benedita da Silva a entrar requerendo, né, uma comissão parlamentar, a criação da comissão parlamentar de inquérito, missa de inquérito, para investigar essas denúncias de esterilização em massa nas comunidades negras. Então, aí, o relatório final
só para a gente fechar esse assunto, ele, depois de 2 anos, porque ele começou em 91, ele foi requerido em 91, aí em 93 veio, acho que mais ou menos em fevereiro, veio o relatório final. Então ele traz o seguinte, as seguintes conclusões. Havia ausência de uma política voltada à saúde da mulher, o país não estava sendo efetivamente concretizado, ele não estava executado de forma prática, né? Ele só estava meio que no papel. Havia um interesse internacional no controle populacional brasileiro, sim. Houve esterilização em massa, sim. E havia uma coisa que chamou a atenção e que serviu de norte, né, para novas políticas, para inclusive o surgimento agora do PNASM, é que a falta de critérios que definissem a prática de esterilização no Brasil, o principal aqui, a falta de informações étnicos raciais. Então, não conseguiu comprovar que essa esterilização em massa ela tinha um cunho racista. Quer dizer, a gente sabia, o povo na época, né, o movimento sabia que tinha um cunho racista, mas não tinha como comprovar. Por quê? Porque não havia dados sobre raça nas pesquisas, nos dados que eram coletados nas unidades de saúde. Então, esse fator demográfico, essa variável raça não existia. Então, não dava para saber, não dava para comprovar o viés racista dessa prática, né, da esterilização em massa. Então, aí também um outro acontecimento importante que também fortalece a justiça reprodutiva é a lei do planejamento familiar, que inclusive ele resulta ali, né, da CPMI. Então, a lei de planejamento familiar, inicialmente a 9263 de 96, que foi atualizada aí há pouco tempo, em 2022, pela lei número 14443. Hoje, por exemplo, a idade mínima para a esterilização é a partir de 21 anos, né? O homem ou a mulher decidem. Antes tinha um limite de idade maior e havia um outro detalhe importante, né, interessante, que era a autorização do marido, né, para que a mulher pudesse fazer a esterilização. Então, hoje não existe mais isso aí. Bom, então, em 2004, já avança, né, a política. Antes, nós tínhamos um programa de atenção à saúde, a atenção integral à saúde da mulher. Agora nós temos uma política nacional, ela sai de programa para política. Ela é muito mais inclusiva, ela é muito mais abrangente. Então, eu tenho aí a inserção da perspectiva de gênero e, claro, a perspectiva interseccional, porque entra a raça e entra uma política que vai contemplar as especificidades de outras mulheres. Então, e nesse caso também, um aspecto bem importante é que ela vai ser olhada, vista na sua integralidade, né, em todas as fases da sua vida. E, claro, fundamental, considerando as suas múltiplas identidades. Um outro acontecimento também, que aí ele vai refletir uma injustiça reprodutiva, foi o que aconteceu com a epidemia do Zika vírus em 2015, 2016, que afetou mulheres em idade reprodutiva, em vulnerabilidade social, que revelou que o Estado estava falhando em garantir o acesso rápido a contraceptivos, ao aborto legal, a amparar economicamente as mães das crianças afetadas. E quem eram essas mulheres afetadas? A maioria eram jovens, mulheres negras e de baixa renda. E também, claro, isso aí ninguém pode esquecer, a pandemia de Covid-19, né, com uma mortalidade materna elevadíssima, que aconteceu ali mais ou menos 2020, 2022, os dados foram percebidos nesse período. Então, a pandemia desvelou as desigualdades no SUS, isso aí foi claro, os maiores índices de mulheres de gestantes e puérperas, mostrou-se um índice elevadíssimo de morte materna, principalmente de mulheres negras, que tinham abortos, quase o dobro de chance de morrer por causa de causas que a gente chama de
causas maternas evitáveis, comparado às mulheres brancas. E também foi evidenciado o racismo obstétrico estrutural. Bom, quando a gente olha para aquele caso, depois que vocês tiveram vocês tiveram um banho de informação a respeito da justiça reprodutiva, né? É possível perceber, olhando para aquele caso lá, o relato de caso, a ocorrência de injustiças reprodutivas? Houve, eu posso perguntar de vocês, direitos, violação de direitos humanos? Houve injustiça social? Só para provocar vocês. Então, continuando aqui, só para fechar essa primeira parte do módulo, vamos falar das diferenças entre direitos reprodutivos, saúde reprodutiva e justiça reprodutiva, porque muitas vezes esses termos são considerados como termos comuns, e quando eles não são. Então, aqui, os termos saúde reprodutiva, originam-se os termos, né, saúde reprodutiva, direito reprodutivo, justiça reprodutiva, eles originam-se de diferentes análises, estratégias de grupo, de interesse, né, grupos de interesse, sendo entendidos como estruturas que vão se complementar para combater a opressão reprodutiva. Então, aqui corresponde os direitos reprodutivos. Os direitos reprodutivos, primeiramente, é um direito básico, é um direito humano, de todo casal, de todo indivíduo, de decidir livremente e de forma responsável sobre o número e o espaçamento, a oportunidade de ter filhos, de não ter filhos, ou de ter as informações de como fazê-lo. Corresponde ao direito de usufruir do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. O direito reprodutivo, ele inclui o direito de decidir sobre a sua própria reprodução, livre de discriminação, de coerção e de violência. Já a saúde reprodutiva, ela corresponde ao estado completo de bem-estar físico, mental, social, em todos os aspectos relacionados ao sistema reprodutivo e às suas funções e processos, e não simplesmente ausência de doença ou enfermidade. A saúde reprodutiva, ela implica com que a pessoa possa ter uma vida sexual segura, satisfatória, com autonomia para se reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes ela deve fazê-lo. E a justiça reprodutiva, como nós já vimos, corresponde ao pleno estar físico, mental, espiritual, político, econômico, social de mulheres e meninas, que deve ser alcançado quando ela tiver poder, ela tiver recursos econômicos, sociais e políticos para tomar decisões saudáveis sobre seu corpo, sobre sua sexualidade, sobre sua reprodução, por si mesma, né? Ela vai tomar essas decisões. Suas famílias, suas comunidades, em todas as áreas de suas vidas. Então, vocês percebem que há diferenças entre os conceitos: justiça reprodutiva, direito reprodutivo e saúde sexual. E a gente consegue incluir esses três conceitos lá no relato de caso? Então, bora tentar ver isso rapidinho. Então, quando eu falo de direitos reprodutivos olhando para o nosso caso, nós vamos ter a dimensão legal e autonomia sendo afetados. Por quê? Porque nós temos aí a violação de direitos. Nós temos uma opressão reprodutiva ocorrendo. Nós temos uma violência obstétrica. A falta de consentimento e coerção. A censura e a falta de transparência. Onde nós vamos ver isso? Então, observem em amarelo. Nós temos aí o parto induzido, diversas denúncias de violência obstétrica, a vítima passou por um parto forçado, pacientes e acompanhantes foram proibidos de usar os celulares no local. Então, nesse caso aí, nós temos a violação de direitos reprodutivos. E com relação à saúde reprodutiva, a gente olha para a dimensão médica, como é que a gente pode entender esse caso olhando para nessa perspectiva da saúde reprodutiva. Então, as complicações que a jovem manifestou devido ao tempo, né, de manejamento do seu quadro.
o atraso no atendimento, a falta da estrutura da unidade de saúde. Então, nós vamos ver aqui, ó, em azul, ela sofreu 2 paradas cardíacas, ela teve um episódio de eclâmpsia, os médicos da unidade demoraram a agir e a decidir se o parto seria normal ou cesariana enquanto ela estava passando mal, as condições hospitalares precárias. Então aí nós estamos olhando para a saúde reprodutiva que de alguma forma foi comprometida por conta de um direito que não foi exercido. Ela tinha esse direito de ter a saúde reprodutiva, de ser amparada, e não teve, e não aconteceu. E, por fim, a questão da justiça reprodutiva. Nós tivemos injustiças reprodutivas, a justiça reprodutiva não foi contemplada. Então, quando a gente olha para a dimensão social, étnica e estrutural, a gente percebe que sim. Então, a gente olha para ela, uma jovem, né, adolescente dentro da norma, ela é uma adolescente, porque ela tinha 17 anos, indígena, então a identidade étnica dela, e o fator geográfico, o deslocamento. Então, quando a gente olha para cá, né, a gente consegue encontrar alguns elementos que vão nos ajudar a compreender que fatores interseccionais contribuíram, ajudaram para que o conjunto, né, que aconteceu. Nós tivemos uma intercorrência, nós tivemos um resultado de, como é que eu posso dizer, uma experiência reprodutiva que não deu certo, que teve impacto negativo, resultado de vários elementos que se entrecruzaram. Então, eu tive uma injustiça reprodutiva porque os direitos reprodutivos não foram contemplados, porque a sua saúde reprodutiva não foi levada em consideração. Então, enquanto a saúde falhou no manejo da eclâmpsia, os direitos foram violados na imposição do parto forçado e na violência obstétrica, e a justiça reprodutiva vai se fazer presente no fato de a vítima ser uma adolescente indígena de outra cidade, vulnerável a um sistema público precário. Então, por que é importante que os profissionais de saúde, eles sejam sensibilizados em relação à justiça reprodutiva? Gente, primeiramente, a justiça reprodutiva, ela, como eu já falei aqui em algum momento, ela surgiu, ela já tem o quê? 32 anos, mas ela ainda está em fase de construção. E a gente precisa fazer com que ela seja divulgada, ela seja compreendida para que nós possamos colocá-las nas nossas práticas, nas nossas ações de saúde. Então, as pesquisadoras Gillian e Neustadt, elas dizem assim, que elas ressaltam que a importância do uso da justiça reprodutiva como forma de educar os profissionais de saúde, sensibilizá-los para as diferenças de acesso à saúde. Então, as mulheres, quando chegam lá na unidade, elas vêm de diversos lugares, elas enfrentam diversas intercorrências no caminho até chegar aquele território. Seja em relação ao planejamento reprodutivo, seja quanto à prática, eles precisam olhar isso com muita atenção. E por que é importante o uso da justiça reprodutiva nas nossas práticas de saúde? Primeiramente, ela é fundamental na prática clínica. Como? Ela vai melhorar o acesso a diferentes opções de métodos contraceptivos por mulheres que têm necessidades diferentes. Ela contribui para criar um ambiente de atenção à saúde reprodutiva para as mulheres negras e outras mulheres, como as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres ribeirinhas, as mulheres com deficiência. No caso das mulheres negras, a literatura informa que são as que mais sofrem com a infertilidade pela baixa atenção dos profissionais e que negligenciam, inclusive, na oferta e no tratamento a infecções ginecológicas. Também é importante porque a justiça reprodutiva contribui para estabelecer a oferta de opções de tratamentos de fertilização para mulheres não brancas, as mulheres de cor, no caso. As mulheres, no caso, é um termo usado pelas afro-americanas, mas no nosso caso, a gente tem aqui as mulheres não brancas, as mulheres negras, as mulheres quilombolas, as mulheres ribeirinhas, as mulheres indígenas.
Garantindo, inclusive, um acesso, ele ajuda, contribui para garantir o acesso ao aborto seguro para mulheres, porque você entendendo, compreendendo a perspectiva da justiça reprodutiva, você pode ajudá-las, você pode orientá-las melhor, indicar o caminho, onde ter aborto seguro, por que o procedimento, se é bom, se não é bom para a saúde dela. Você vai estar amparado teoricamente, você vai ter condições de explicar e de dar suporte, escuta com qualidade, informações seguras, humanizadas, para que essa mulher possa tomar as decisões corretas, as decisões seguras para a saúde dela. Redução do estigma em relação às mulheres em situação de abortamento vai ajudar também a reduzir as intercorrências de saúde com alto índice de gestações indesejadas, vai contribuir para reduzir o atraso no acesso ao pré-natal por mulheres de baixa renda, reduzir também os índices de ISTs e HIV/AIDS entre as mulheres negras e de baixa renda. Também vai contribuir quando você tem esse domínio, essa propriedade, se apropria do conhecimento sobre a justiça reprodutiva, você vai conseguir permitir com que haja um debate maior em torno da promoção de determinados métodos contraceptivos, permitindo, inclusive, respeito às mulheres no que se concerne às suas escolhas contraceptivas. Por fim, Higgs diz assim: os profissionais de saúde devem preocupar-se mais em melhorar a saúde, o bem-estar social e a integridade física de todas as nossas clientes de contracepção. Por fim, usando aqui uma frase da pesquisadora Emanuele Góes, que diz assim: a justiça reprodutiva é sobre a pessoa, sobre seu corpo, sobre a sua comunidade, né? Sobre seu mundo, é compreender como os fenômenos sociais, estruturais, situacionais vão impactar nas condições de vida, na tomada de decisão, nas trajetórias reprodutivas das mulheres. E assim aqui eu tenho as minhas referências e agradeço muitíssimo a atenção de vocês, espero ter contribuído para conhecimento de vocês acerca, sobre a justiça reprodutiva e torcendo para que esse conhecimento possa ajudar vocês nas suas práticas em algum lugar e em alguma unidade de saúde. Um beijo a todos, obrigada.